Quero saudar todos os irmãos nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. E quero rogar as bênçãos do Eterno Pai sobre as suas vidas, para que esse dia seja um dia alegre, um dia proveitoso, que possamos aproveitar das maravilhas do Senhor Jesus na nossa vida. Queremos orar com os irmãos. Pai Santo e Justo, Tu és o nosso Deus. A tua palavra diz que tu podes, ó Deus, fazer a nossa vida feliz. E nós cremos na tua palavra, Pai. E nós cremos, ó Deus, que em todas as tuas promessas, nenhuma falhou. E queremos, meu Pai, te agradecer por estar conosco. Nos dá mais essa oportunidade, Pai, de acordarmos, de levantarmos, Pai, e viver. Obrigado pela tua bondade para conosco, Pai. É a oração que fazemos no nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para a nossa edificação e o fortalecimento da nossa vida espiritual, a alegria no nosso coração com a presença de Deus, leio a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 23, muitíssimo conhecido, e diz a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas e descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra, irmãos, nesse dia. O Senhor é meu pastor e nada
a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus e a purificação do seu Santo Espírito estejam com nós nessa manhã, nesse dia. Que nós sejamos alegres, porque Deus está nos guiando e nos sustentando. A palavra do Senhor fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E que nós tenhamos essa certeza que só o Senhor pode nos limpar através da sua palavra, através da ação do seu Santo Espírito sobre nós. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, da santa palavra do Senhor, que está lá em Obadias, livro do profeta Obadias, lá no Antigo Testamento, capítulo único. A gente vai ler do 10 até o 15. Fala assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que eu, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entregaram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devia ter olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pelas portas no meio do povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da calamidade, nem lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregues os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu, Edom, fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. É interessante que todos nós temos lembranças que custam a ser esquecidas. As memórias alegres rapidamente se apagam, mas as tristes muitas vezes se alojam no nosso cérebro, na nossa cabeça e demoram a desaparecer. E é importante a gente lembrar ou saber que uma mágoa não tratada é como uma cachoeira que jorra sem parar. E foi isso que aconteceu com Esaú e depois com seus descendentes, os edomitas. Quando ficaram sabendo que Jerusalém estava cercada pelos babilônicos e prestes a cair, porque a nação babilônica era uma nação muito poderosa, os edomitas saíram de suas montanhas e se apressaram em participar do massacre que estava por vir sobre Jerusalém. É interessante que é registrado nos Salmos, no Salmo 137, a torcida dos edomitas pela destruição completa da cidade. O salmista registra assim: arrasai até os alicerces, ou seja, eles torciam para que não sobrasse mais nada da cidade. Os judeus que conseguiram escapar foram cercados pelo meio do caminho e eram escravizados pelos edomitas, e muitos eram entregues para os babilônicos. Então eles ficaram em cima do morro, do monte, e aqueles que estavam fugindo eram cercados e presos ou escravizados. Interessante que a Bíblia é um livro cheio de avisos prévios, com uma diferença do nosso cotidiano. Para quem trabalha numa empresa, numa organização, o aviso prévio, a notificação do aviso prévio informa o dia em que o nosso tempo ali acabou. O nosso tempo chegou ao fim. A Bíblia, porém, ela não dá prazo. Mas isto só deveria aumentar o nosso senso de urgência. Nunca saberemos quanto tempo nos resta, por exemplo, para a reconciliação com alguém que a gente era muito próximo ou talvez se desentendeu e não se fala mais. Em vez de completar com gosto a desgraça que recai sobre quem nos ofendeu e concluir que Deus tarda, mas não falha, o crente,
o seguidor de Jesus deve seguir o exemplo do seu mestre. Não como fizeram os edomitas, que guardaram a mágoa dos judeus por longos e longos anos e se alegraram quando a cidade estava caindo. Neste ponto, o cristão não deve seguir os edomitas, que jamais esqueceram que Jacó enganou seu antepassado Esaú. A cada perdão, o cristão imita a misericórdia que Jesus demonstrou no Calvário em relação aos seus crucificados. Ele viveu à custa do seu próprio sangue. A oração modelo que ele nos ensinou não se destina a ser repetida com a boca, mas a ser imitada com a nossa conduta diária. Nós não perdoamos para ser perdoados, mas porque nós fomos perdoados por Deus, por Cristo. Fazemos com os outros o que Deus já fez conosco. O perdão é isso. Nós devemos perdoar porque nós já fomos perdoados por Deus. Nós não devemos olhar com satisfação quando a desgraça chega à porta daqueles que muitas vezes ou algumas vezes podem ter nos ofendido. Em vez disso, a gente tem que abrir o coração ao aviso de Deus, de que o nosso tempo é limitado e que muitas vezes, em vez de nos alegrarmos com o sofrimento daqueles que talvez tenham nos magoado, nós devemos os socorrê-los. Nós devemos estar pronto para a reconciliação. Nós devemos estar pronto para estender a mão. Porque amanhã pode ser tarde. A gente não tem controle dessas coisas. A gente não tem domínio sobre o nosso amanhã, nem sobre o hoje. A gente não sabe o que pode nos acontecer. Os edonitas, eles escolheram a terminar de arrasar com os judeus. A mágoa era tão grande, ela transpassava as gerações e eles não tiveram compaixão daqueles que já estavam sofrendo. Eles escolheram não perdoar. Mas o cristão deve ser diferente. O cristão deve escolher perdoar. Nós vivemos num mundo de pecado, num mundo falho. Muitas vezes as pessoas falham conosco, mas algumas vezes a gente falha com as pessoas também. Então, em vez de guardar mágoa, em vez de guardar rancor, o cristão deve agir como o Mestre agiu. Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós perdoássemos aqueles que nos tenham ofendido, para que nós tivéssemos reconciliação, primeiramente com Deus e com as pessoas que talvez nos magoaram ou fizeram alguma coisa que a gente não gostou. O livro do Provérbios, em Provérbios 24:17, fala que quando o teu inimigo cair, não te alegres. Quando ele tropeçar, não se alegre o teu coração. Você não vai ganhar nada com isso. Que nós tenhamos esse sentimento. O mesmo sentimento que está lá no livro de Mateus 5:9, quando ele fala que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador esquece a ofensa e transforma essa ofensa em perdão, demonstrando que é verdadeiramente filho de Deus. Que nós tenhamos esse sentimento de perdão nas nossas vidas, que nós possamos estar praticando o perdão para todos aqueles que talvez tenham nos ofendido ou tenham nos magoado, assim como Cristo pagou um preço caro e assim nós temos o perdão de Deus nas nossas vidas. Que nós nunca nos esqueçamos que nós devemos perdoar porque já fomos perdoados pelo Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Pai Santo e bendito, Deus amado e todo-poderoso, obrigado, Deus, por teu grande amor. Obrigado por tua bondade, por tua graça. Obrigado, a Deus, porque em Ti, ó Deus, nós temos reconciliação, nós temos perdão dos nossos pecados, nós podemos esperar
um dia melhor, uma alegria, nós podemos esperar contentamento, porque sabemos que fomos perdoados pelo Senhor. Nos ajuda, Deus, nos dá direção, nos dá da tua graça, nos capacita, Senhor amado, a viver uma vida que agrade ao Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofendem, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário por nós, pecadores. É que oramos a Ti. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A Irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus alcance suas vidas nesse dia. Que todos nós possamos estar debaixo da graça e do amor grande do Senhor Jesus e na companhia do Todo-Poderoso. Que o nosso dia seja um dia maravilhoso, proveitoso para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te sustente, te anime e te abençoe nesse dia.